livro, ou melhor, carta, que não deixa de ser um livro, né? Mas é carta de Paulo aos Efésios. Bora lá, quem tem Bíblia, quem trouxe Bíblia. A gente está aqui, inclusive, na ausência do livro, né? Que está um pouco aí enroscado. A gente está recorrendo aqui muito mais à Bíblia. E é até bom isso, né? Bom sinal. A gente está pegando a Bíblia aqui como sendo a nossa base maior de consulta, né, irmão? Lógico, de referência sempre foi, independente do livro, né? Então, carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Carta de Paulo aos irmãos lá em Éfeso. Então, já estou aqui dizendo que o autor é o próprio Paulo, né? Apóstolo Paulo. O tema dessa carta é Cristo e sua igreja. Então, Paulo vai tratar sobre o corpo de Cristo. São duas epístolas que são chamadas de epístolas gêmeas, que é Colossenses e o Efésios, né? Efésios e Colossenses. Colossenses vai tratar sobre o cabeça da igreja, né? Cabeça do corpo, sobre a soberania, a supremacia de Cristo. É o que Paulo vai falar lá em Colossenses, como Cristo sendo superior a tudo e a todos, o próprio Deus, o Criador que se originou todas as coisas. Então, Colossenses fala sobre a cabeça, sobre o Cristo. E Efésios vai falar sobre a unidade do corpo, sobre a comunidade da fé, esses dois povos que foram feitos um. E então, são cartas gêmeas porque inclusive tem passagens bem semelhantes e elas eram consideradas de cartas circulares, né? Ou seja, eram lidas em diversas comunidades de fé. Embora essa tenha sido direcionada na cidade de Éfeso, na comunidade lá na cidade de Éfeso, Colossenses na cidade de Colosso, né? Filipenses na cidade de Filipos, mas essas cartas elas eram lidas também em outras igrejas, né? Então as pessoas recebiam essa carta, liam ela e aí iam compartilhando. É bem interessante, né? Essa questão é chamada de cartas circulares. Então vamos lá. Carta aos Efésios, o autor é Paulo, o tema é Cristo e sua igreja, a data aproximadamente o ano 62 a.C. ela foi escrita, tá bom? Mas antes ainda que a gente comece alguma coisa aqui, abordando, extraindo, né, que é o que eu vou tentar fazer, pegar alguns... Nós vamos falar de uma forma muito superficial, panorâmica, sobre os 6 capítulos. Deu tudo certinho, né? Então eu vou tentar extrair de cada capítulo aqui o que Paulo quis transmitir para aqueles irmãos, que esse é o exercício que a gente tem que fazer no estudo de todo o livro, principalmente das cartas. Como é direcionada a uma comunidade de fé, tem aquelas pessoais, que são as chamadas pastorais, né? Tem lá de Filemão, que é dirigido então a uma pessoa, né? Tem lá 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é direcionado a uma pessoa, mais uma questão ministerial, a pastores, e as demais são direcionadas à comunidade de fé. Então a gente tem que estudar todos esses livros da seguinte maneira, isso é uma regra, tá? Para quem foi direcionada a carta? Tá? Fulano de tal, comunidade de tal, na cidade de tal. Tá bom, qual era o contexto cultural? Esse. Por que foi escrita essa carta? Qual era a demanda? O que Paulo, o que o autor, né? Porque tem a de Pedro também, tem a de João, outros autores, Tiago, por exemplo, também. Então, o que ele intencionou, o que ele queria comunicar? Havia problemas nessa igreja, nessa comunidade de fé? Então, quais foram as soluções, né, que foram ali propostas? Então, a gente precisa responder essas perguntas. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender tudo isso. O que Paulo quis dizer na cidade de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, por exemplo, né, aqueles irmãos, naquele contexto cultural. E essa passagem, Paulo quis dizer isso, tudo bem. Então nós entendemos a mensagem de Paulo para aquela comunidade de fé no primeiro século. Isso aqui a gente chama de o sentido do texto. O sentido, né? Onde a gente faz a hermenêutica procurando o sentido, que é o que o autor quis dizer para aquelas pessoas. Aí depois, e só depois, a gente procura o significado então daquele ensinamento para nós hoje. Cidade de São Paulo, Zona Leste, século XXI, ano 2020. O que isso significa? O que esse ensino, o que essa mensagem de Paulo, naquele tempo, naquela cultura, para aquele povo, naquele contexto, quer dizer para mim hoje? O que se aplica ao André hoje? O que se aplica ao Messi, ao Edson, ao Luiz? O que se aplica a nós hoje? Esse é o exercício, amados. É isso que a gente precisa fazer, tá bom? E antes que a gente então entre aqui, a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, porque aí a gente vai ver onde nasce, né? Onde nasce aí
essa trajetória, ou esse contato do apóstolo Paulo com esta igreja. O capítulo, na verdade, é o 18, mas se estende depois para o 19 também, né? Então, vamos começar do 18, tá? Não é nem ler em si, né? Mas só para a gente pegar a referência. Então, capítulo 18, a partir do verso de número 24, então, Efésios capítulo de número 18, Atos, isso, obrigado, Atos, Efésios não, Atos capítulo 18, verso de número 24, aqui o texto vai dizer: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras, e este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convenciam publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós o Espírito Santo, quando cresces? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha só. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falaram línguas e profetizavam. Estes eram ao todo os 12 varões, ousadamente por espaço. Falou, né? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, uma curiosidade, os discípulos eram, aliás, esse movimento, né, que os judeus e os gentios também, eles identificaram, alguns chamavam de os do caminho. Interessante isso, né? Os do caminho. Então, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Olha que coisa interessante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos que os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Eu não vou continuar, Mário, só para dar uma introdução aqui do início desse trabalho evangelístico de Paulo nessa cidade, onde havia um grande pregador que antecedeu Paulo, que era o Apolo, né? Depois a gente vai ver a importância dessas informações. Então havia um grande pregador que era um profeta, era um pregador, né? A gente chamou de itinerante, que era o Apolo. Então ele apareceu lá em Atos capítulo 11, aparece aqui, aparece mais para frente também em Atos, para a gente ver que esse irmão Apolo era um pregador itinerante, né? Ele ia pregando. Isso também, é verdade. Aí que deu o problema, inclusive, da divisão, né? Porque ele era um grande pregador e Paulo também era um grande pregador. Então a gente já percebe que desde o início, em Éfeso, na carta aos Efésios, Paulo vai trabalhar na necessidade da unidade, porque havia divisões. Então, isso, irmãos, não é novidade que a gente vê hoje, né? Essas preferências que muitas vezes tem, essas divisões, essas disputas, muitas vezes eles em si, Paulo, Pedro, o Apolo, eles não eram as pessoas, né, que se importavam ou faziam com que isso acontecesse. É a própria natureza humana que muitas vezes é inclinada e fala assim: olha, eu gosto de fulano, não gosto de cicrano. Né? A gente dá preferência para esse e esse não, essa disputa. Muitas vezes fala: não, me identifico com esse e aí esse aqui é melhor do que o outro. Essas comparações, irmãos, elas sempre houveram. E isso não é saudável, no sentido de que a gente prefere um em detrimento do outro. Eu posso me identificar de repente mais com o Nerci, né? Porque ele é um ensinador que, para mim, ele comunica melhor.
eu me identifico com ele. O Erickson já não tanto, porque ele tem já um perfil, ele tem uma abordagem que, né, a gente estava discutindo isso aí ontem, né? Então tem pessoas que a gente não se identifica. Quer dizer que é um mau caráter? Quer dizer que não é um de Deus? Quer dizer que não é uma pessoa que não vale nada? Não. Eu só, de repente, eu acho que ele não faz assim, não é que não faz, ele não é, eu não me identifico mesmo com essa pessoa. Talvez assim, eu não gosto, eu acho que ele não deve comunicar dessa forma, eu acho que uma linguagem que ele usa que não é adequada, eu acho que ele aborda temas da forma que aborda, que eu acho que não deveria ser assim, eu acho que ele deveria tratar isso assim assado. Então é natural nesse sentido de que a gente se identifica. Agora fala assim, não, se o Nercy vai pregar, eu vou, se o Edson vai pregar, eu não vou não. Né? Ah, rapaz, o professor tal, não, se ele é bíblico, né? Se ele é bíblico, se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, não, então nós devemos considerá-lo da mesma forma que outros, né? Nesse sentido, no âmbito mais local, eu estou dizendo, no âmbito mais local. Então a gente percebe que essas coisas havia. A gente precisa entender esse contexto. Éfeso, uma cidade que ela tinha, na época, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, né? Depois a gente vai ver aqui que Paulo prega, dá uma confusão enorme, por quê? Irmãos, só para a gente entender esse contexto aí cultural, o porquê de toda essa tribulação que houve na cidade, essa convulsão. Imagina aí, acho que a maioria de vocês conhece, ouviu falar pelo menos, onde tem lá o padrinho Padre Cício, onde é? Juazeiro. Juazeiro do Norte, né? Então a cidade de Juazeiro do Norte, se for aqui na Aparecida também, a cidade, a economia dela gira em torno, né, aí dessa religião, ou desse santo, ou dessa figura. Então toda a economia, irmãos. Então imagina uma pessoa chegar lá no Juazeiro do Norte, né, falar a respeito de Jesus, do Evangelho. Então assim, as pessoas vão deixar, no caso, essa idolatria, essa adoração, essa veneração ao cidadão lá, não é? E aí, consequentemente, imagina lá, 300 mil pessoas, que era o que tinha a cidade de Éfeso na época. 300 mil pessoas. Ali se converte umas 100 mil, por exemplo. Nossa, a economia da cidade vai cair. E muitos eram comerciantes, né? Tanto é que muitos trouxeram lá todos os seus nichos, trouxeram lá suas estatuetas, trouxeram livros, colocaram lá e queimaram tudo aquilo no meio da cidade. E então assim, foi mais ou menos o que aconteceu, lembra lá em Evangelho de Marcos, quando aquela legião de demônios que estava no Gadareno foi para os porcos, e os porcos se precipitaram lá no abismo, quer dizer, deu um prejuízo absurdo para os donos dos porcos. Então assim, economicamente eles tiveram prejuízo, eles falaram, não, a gente não quer esse Jesus aqui não, manda embora, né? Então é uma questão assim, comercial. Só para a gente entender todo esse contexto, tudo que está acontecendo na cidade. A cidade de Éfeso, na época, era um dos corredores do mundo, no sentido que o comércio passava por ali, né? O mundo, em grande parte, conhecia. Então era uma cidade que havia uma cultura forte, a semelhança de Corinto também. Na Ásia Menor também. Isso, Rapaz, eu ia pegar o copo aqui, pensei que tinha algum copo. Não tem nada não, vamos acostumando, que esquenta a cabeça. É o hábito. Semelhante? Era na Ásia Menor. Ah, sim. Na Ásia Menor. Isso, obrigado que eu não dei essa informação, né? Acaia, né? Acaia, lá na Ásia Menor. Então, na verdade, a Ásia Menor ali era um aglomerado de várias cidades importantes da época. Ela era a capital, Sim, era. Por ser capital, né, como Corinto, inclusive aparece nas sete cartas do Apocalipse lá, não é? Também? Então, essas 7 cartas, elas estão no espaço, num raio de 50 quilômetros. Essas 7 cidades, Éfeso, Tiatira, Esmina, Pérgamo, Sardes, Laodicea, Filadélfia, né? Listra não, Listra é outra cidade, sim. Cônio, Listra, Derbe, né? São 3 cidades ali, mas a região é uma proximidade. De alguma forma, tinha-se aí algumas ligações. A questão não é uma cidade qualquer no fim do mundo. Eram cidades, essa de Éfeso era uma cidade importante na questão cultural, na questão comercial, né? É interessante que Paulo procura esses centros, esses aglomerados. Paulo entende, inclusive, que essas cidades, né, com grande influência, devem ser alcançadas, porque dali, irmão, é uma visão missionária fantástica que Paulo tem. A partir dali ele entende cidade marítima, né, onde vem
Porque necessariamente você não precisava ir em todo mundo. Lógico que Paulo percorreu o mundo todo, né, praticamente, e o conhecido e aquelas cidades mais influentes. Mas assim, a visão de Paulo é, se você alcança essa cidade aqui, que é uma cidade culturalmente muito rica, uma cidade marítima, onde tem grande confluência, onde tem muito movimento de muitas pessoas, ali passa, aceita o evangelho, essas pessoas não seguem o caminho e elas reproduzem o evangelho, pregam o evangelho também. Então Paulo entendia toda essa dinâmica, é bem interessante, né? A visão de Paulo é fantástica, de um missionário mesmo. Não é aquela questão reducionista, né, no bairrozinho, vamos ficar aqui. Não, amados, a gente precisa entender o evangelho como um todo, como ter que ser espalhado o evangelho em todos os povos da terra. Mas voltando aqui na questão da carta. Então a gente percebe aqui que Paulo começa, é a cidade que ele fica mais tempo, ele fica um espaço aí mais ou menos de quase 3 anos, né, nessa cidade. As outras foram mais curtinhas. Aqui ele fica lá e prega, e ensina. E aí surge então a igreja de Éfeso, em Éfeso, a igreja em Éfeso. E aí a gente vai para a carta agora, desde o capítulo 1. A gente já vai tentando aí extrair algum ensinamento, lendo aqui capítulo a capítulo, nem capítulo todo, mas pelo menos abordando alguns pontos, né? Então, dado esse pano de fundo, esse cenário aí, mais ou menos, cultural e histórico, a gente vai entrar na própria carta, na própria mensagem que Paulo quis passar. Ele vai falar sobre unidade, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, ele vai falar sobre o mistério de Deus, que é um povo, porque uma ideia errada que muitos têm é que Deus tinha um povo na antiguidade e tem um povo na atualidade. Não, Deus só teve um povo, irmão. Uma igreja, a igreja sempre foi uma. Né? O povo de Israel era parte da igreja de Cristo. Então a igreja de Jesus sempre foi uma. A igreja de Jesus não foi inaugurada em Atos 2 no sentido que ali houve um povo, né? Não, ali havia parte de um povo, ou parte de um todo. Tanto é que a igreja é constituída de judeus e gentios. É o que ele vai tratar aqui no capítulo 2 e capítulo 3. Ô, meu amado, fica à vontade. Sinta-se em casa. Então, então o que acontece? Ele vai falar sobre a importância da unidade. Mas antes que a gente chegue lá no capítulo 2 e 3, vamos no primeiro capítulo. Capítulo 1, versículos de número 3 até o 14. É muito interessante. Eu acho que eu já passei essa divisão para vocês, né? Mas vou passar de novo. Paulo aqui no capítulo 1, no verso de número 3 até o verso de número 14, ele vai falar sobre a Trindade agindo em prol da salvação do ser humano. Olha que coisa interessante. Então, do verso 3 até o verso 6, Paulo vai falar que eles foram escolhidos pelo Pai. Né? Lembra disso aí? Falei? Escolhidos pelo Pai. Do verso 7 até o verso de número 11, ele vai falar que eles foram redimidos pelo Filho. E aí do verso de número 12 ao 14, eles foram selados pelo Espírito Santo. É muito interessante que ele fala, né? Paulo diz que eles, os efésios, os irmãos, eles moravam na cidade de Éfeso, mas eles estavam em Cristo. Então havia dois CPF não, havia dois CEP aqui, né? Então 2 endereços. Um endereço era a cidade que eles habitavam, em Éfeso, e o outro endereço eles habitavam em Cristo, nas regiões celestiais. A gente vê o verso 3, o verso 4, né? Paulo vai dizendo isso, que eles moravam nas regiões celestiais, eles moravam em Cristo, eles habitavam em Cristo, ou Cristo habitava neles. Então é bem interessante essa dupla cidadania que Paulo já vai falando, né? Ele fala lá em Romanos um negócio mais específico, mas só para entender aqui que eles são agora pessoas de Deus e pessoas ainda que podem e devem ter de alguma maneira uma influência aqui nessa vida, no caso na cidade de Éfeso lá. Então o capítulo 1 ele vai tratando sobre essa questão mais teológica, no sentido que a Trindade estava trabalhando, eles foram comprados, eles eram propriedade de Deus, eles eram filhos de Deus, eles eram habitação de Deus, né? O capítulo 2, Paulo então vai trabalhar a ideia, irmãos, porque a gente precisa entender, a cidade era idólatra, o princípio da idolatria, ou o princípio, ou o conceito de todas as religiões do mundo, desde o que o mundo é mundo, desde o que criaram as religiões, né? Ô, meu amado, obrigado, viu, Ana? Deus te abençoe. Eu tava igual o papagaio, sabe? O papagaio ele vai falando, vai ficando com a língua seca, né? Aí não dá, né? Aí tá. Obrigado, viu, Ana? Coisa boa.
Tá com gosto até de água. Ô, glória. Então, o que acontece? De barro, não é do barrinho? O filtro de barro? Isso, Não é? justamente. Aí, rapaz. É do barrinho mesmo. É diferente, a água do filtro de barro, ela vem com gosto de água de filtro de barro. Então, capítulo 2, capítulo 2, ele vai tratar, irmão, sobre o conceito mais profundo, o conceito que só o Evangelho tem. O conceito que faz a diferença entre o Evangelho e todas as outras propostas do homem, porque a proposta do Evangelho é de Deus. Fora disso, é uma proposta humana, a respeito da salvação. Não é? Qual é a proposta de Deus? É a salvação pela graça, por meio da fé. É o que ele fala no 2:8, por exemplo, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, a salvação não vem de vós, né? E nem das obras para que se glorie, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Porque naquele contexto idólatra da deusa Diana, aquela coisa toda, como todas as outras religiões, havia essa proposta de que o homem, ele pode fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa, ele deve fazer alguma coisa para alcançar o favor da divindade. Não é, irmão? Então isso é a lógica. O judaísmo fez isso. Não é que o Antigo Testamento tinha essa proposta, não é não? Não é que a revelação do Antigo Testamento de Deus, aquela revelação parcial, tinha esse intuito. Mas os judeus fizeram isso. Porque a graça é um conceito desde o Antigo Testamento. É bem interessante, irmãos, que desde lá de Moisés, não, antes dele, meu pai amado, desde Abraão, né? Porque assim, o próprio profeta Ezequiel e o Jeremias também, se não me falha a memória, eles vão falar a respeito de Israel quando Israel quis se ensoberbecer, achando que eles eram povo de Deus. Eles eram povo de Deus? Era. Mas eles eram parte do povo de Deus. Porque quem é o povo de Deus? Todos aqueles a quem o Evangelho deve ser apresentado. Todo ser humano é povo de Deus, que está perdido e que Deus quer resgatar. Né? E os que aceitam a proposta então para o resgate, eles se tornam então filhos de Deus, é o que diz o evangelista João no capítulo 1, verso 11, 12, alguma coisa assim, não é? Então ele veio para o que eram seus, historicamente judeus, né? Que Jesus veio do judaísmo, aquela coisa toda que a gente sabe lá desde Gênesis capítulo 12, foi formado um povo, mas esse povo foi formado para que eles pudessem ser representantes de Deus e alcançassem todas as nações. Isso foi mostrado quando povos que não eram lá de Israel, eles vinham então querendo saber a respeito desse Deus. Abraão casou com eu não estou falando de Sara, estou falando da outra, né? Agar. Não é Agar, a outra ainda. Ketura. Ketura o nome, né? Isso, Agar ainda foi uma, como diz ali, uma gambiarra, né? Foi um negócio meio... Depois que morre Sara, ele casa de novo, né? Com a Ketura. O Moisés casa lá com a Etíope lá, depois que morre também a Joquebede. Né? Então a gente percebe que são tudo estrangeiras, né? E Deus vai, todo mundo, a proposta é essa, é que Israel ele apresente Deus a toda a humanidade. É tão interessante que Israel no mapa, no mundo, ele está no meio, no centro. Ezequiel 5:5 vai dizer isso. Olha que coisa interessante, quer aprender geografia, lê a Bíblia também, a gente aprende, né? E, então assim, no meio do mundo está Israel. Ezequiel capítulo 5, verso 5 diz isso, pula no meio das nações. Você pega o mapa mundo e está lá Israel. Nem cabe o nome, né, Israel no mapinha, Jerusalém não cabe. É tão pequenininho, mas está no centro do mundo. Foi à toa? Foi assim, por acaso que Deus escolhe? Não, Deus estava ensinando de fato. A partir ali do centro do mundo, Deus quer alcançar todo mundo. Então, voltando aqui para a questão da salvação pela graça, o capítulo 2, Paulo vai falando isso aí, do capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10. Vamos ler o 11, irmãos, em diante aqui. É interessante a gente fazer essa leitura. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Olha que coisa interessante. E chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, Paulo está falando a esses irmãos gentios, Éfesos, vocês eram gentios, né, segundo a carne, ou seja, segundo a circuncisão, o judaísmo, aquela coisa toda. Verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, então esse mais aqui já muda, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegasses perto. Olha que coisa interessante. Então já não era mais um ritual, não era mais uma circuncisão, já não era o sinal do concerto que Deus tinha estabelecido entre aquele povo, né, e tal. Já não era por causa disso. Agora é pelo sangue de Cristo que une, que chega perto, que traz para a família de Deus. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, ou seja, no próprio Cristo, né? Dos dois, um novo homem, fazendo ou trazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Olha só, então Jesus evangelizou quem? Os judeus e os gentios. A cruz então era para os judeus e para os gentios. Os judeus precisavam também de salvação. Não tinham nada que os favorecesse, irmãos. Nada. A gente tem hoje, infelizmente, um movimento relativamente recente no nosso país que é a judaização da igreja evangélica. Estão querendo pegar o evangelho e querem colocar uma roupa do judaísmo. Olha que coisa, né? A gente sempre valoriza esse negócio de estrangeiro, né? Parece que o brasileiro tem esse, chama aí de complexo de vira-lata, né? Acho que a gente aqui não tem nada bom e tudo que é de fora é bom. Então, assim, por exemplo, um óleo que ele foi separado, usado, ou pegaram ele para usar para ungir enfermos na igreja, se é o óleo aqui comprado por aqui, né, um óleo, pode ser o lisa, pode ser o soia, não tem problema, irmão. Pode ser qualquer tipo de óleo. Não precisa nem ser azeite de oliva e tal. O óleo é símbolo, né? Agora, se é trazido, irmão, lá do Monte das Oliveiras, aí, meu irmão, é outra história. Aí o negócio até vale mais, não vale? Parece até que tem um efeito, né? Então a gente tem esse negócio. Se vem um professor pernambucano, Brasil de Pernambuco, ensinar aqui, rapaz, não é tanto não. Agora se vem um cara com um quipazinho na cabeça, uma barbinha maior, a minha não cresce, é isso aqui, acho que eu não sou judeu. A barbinha, né, tal, o talit, aquela, aí a gente fala, não, aqui é rabi, aqui é mestre, o cara manja. E tudo que ele fala é melhor e é mais ouvido do que o pernambucano aqui, coitado, pobrezinho do pernambucano, né? Então, infelizmente, a gente tem esse negócio. Então, assim, não, melhor do que a guitarra é o berrante, como diz o Erickson, né? Não é chofar, né? É o berrante, né? Então, assim, não, rapaz, o negócio aqui tem que ter uma arca da aliança, um candelabro, esses elementos que pertencem à cultura de Israel, que tinham significado lá na antiguidade, havia sim uma pedagogia de Deus em tudo isso, só que ficaram lá, né? Ficaram lá. O judeu, o que ele tem de melhor? Paulo vai trabalhar isso em Romanos. Nada, não é melhor em nada. Na verdade, ele é mais responsável, porque foi-lhe dado mais recursos. Então o que ele tem de melhor? Nada, ele tem mais responsabilidade, porque Deus confiou ao povo judeu a representação do seu nome, a revelação foi dada no Antigo Testamento, toda a história foi conduzida preservando esta nação, porque Deus estava se revelando ao mundo através dessa nação. Principalmente Judá. Sim, a tribo, né? O próprio Messias, o Cristo, o Salvador, vem do judeu. Jesus nos disse lá para a mulher samaritana, salvação vem do judeu? Vem mesmo, Jesus nasce lá como judeu. Nascido, Gálatas, né? Nascido sob a lei, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Então a gente percebe aqui, pelo texto, que Paulo está dizendo, ó, vocês todos, os dois povos, precisam da salvação e a cruz que une vocês dois. Verso 17. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha o Paulo dizendo aqui. Em um mesmo Espírito. Ambos têm acesso ao Pai da mesma maneira, pelo mesmo Espírito. O que Paulo está trabalhando já desde agora para chegar até no capítulo 4 que a gente vai ver? Essa questão de unidade, irmão. Que não existe dois povos, não existe duas igrejas. Não existe, né? Existe um só, um povo só. Que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre,
que é bárbaro, que é macho, que é fêmea, eles todos se tornam um em Cristo Jesus. Isso aí está lá em Gálatas, né? Então a gente percebe aqui, 3:28 me parece, e a gente percebe aqui que Paulo já está trabalhando essa questão de unidade. Ó, verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu acho muito interessante que Paulo vai trabalhando também aqui essa questão que, como eles também, a semelhança dos judeus, tinha lá o templo, e o templo era a representação da divindade, seja em Jerusalém, seja em Éfeso, seja em outras cidades, em outros lugares. E hoje também não é tão diferente, né, irmão? A gente idolatra o templo, né? A gente acha que o templo, como a gente chama o templo? Igreja, tem mais uma coisa também. Casa de Deus, não é? Que é a casa de Deus. Aqui é a igreja. Isso está errado. No sentido mais profundo, mais exato da palavra. Porque a igreja, Paulo vai trabalhar não só aqui em Éfeso, mas em outras partes também. Pedro trabalha isso também, lá no 1 Pedro capítulo 2, por exemplo. Ele diz, não, quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é todos aqueles que foram reconciliados pela cruz. É a igreja de Deus, judeus e gentios. A igreja de Deus são pessoas. É uma comunidade que se reúne, é um corpo que se forma, né? Quem é casa de Deus, morada de Deus? Paulo vai dizer em Éfeso, em Efésios, vai dizer em 1 Coríntios, Pedro também vai trabalhar em 1 Pedro. Quem é a casa de Deus? Somos nós, que somos a habitação do Espírito Santo. Isso é trabalhado lá desde o Antigo Testamento, onde o Davi quis construir um palácio para Deus. Deus disse, não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, o Paulo ele vai trazer aqui essa realidade, essa verdade. E a gente precisa trabalhar isso. Por que a gente precisa trabalhar isso? Porque senão a gente entende que um lugar ele tem mais valor do que outro lugar. Um lugar é mais sagrado do que outro lugar. De que igreja se dá em dias, em locais específicos, em horários específicos. Não, irmão. Não. Porque a gente faz divisões. Então, aqui é a igreja tal, aqui é a igreja tal, aqui é a igreja tal. Isso foram criações nossas, né? Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, anglicana, congregacional, sei lá o que mais, né? O raio que o parta, Jesus foi ali e já volta, não sei o que. Então essas coisas revelam muito mais o pecado nosso das divisões, né? Da nossa falta de unidade. A gente sabe muito bem no nosso país essa falta de unidade que nós temos. E aqui nós temos assim, no Japão, por exemplo, há uma grande dificuldade. O japonês em si tem uma grande dificuldade de estar absorvendo o que alguns missionários, quando vão para lá, querem falar a respeito do Evangelho. E o questionamento maior, ou um grande questionamento, talvez não seja maior, mas um grande questionamento dos japoneses, dos orientais, é o seguinte: a gente não entende vocês. Por que é um só Deus? Por que vocês dizem que tem o mesmo livro, né? E vocês, assim, têm tantas divisões? Porque você não vê isso aí nos orientais, né? Então, eles não entendem, eles estão corretos. Por que se nós falamos de um mesmo Deus, se temos uma mesma Bíblia, se habita em nós o mesmo Espírito, por que a gente não se conversa? Por que a gente não dialoga? Por que existem tantas diferenças, irmãos, que nos dividem? Por que tudo isso? Então, Paulo está trabalhando essa questão aí desde o capítulo 2, que nós somos uma família de Deus. Capítulo 3. Por esta causa, por que causa? Por aquilo que nós lemos agora. Pela unidade, né? Pela família de Deus, por um povo só. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, ou seja, por pregar o evangelho da paz. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Entenda essa expressão mistério, tá? Mistério de Cristo. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito,
aos seus santos apóstolos e profetas. A gente vai ver que mistério é esse que não foi revelado aos filhos dos homens, e Paulo está dizendo agora que foi revelado, né? A saber, olha aqui, esse é o mistério, essa é a revelação. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha que coisa interessante. Então, o que mistério ele se refere? Ao mistério que o Evangelho aproximaria todos os povos e que os gentios também são participantes das promessas. O Joel fala sobre isso. Qual o texto? Lembra? Compartilha com a gente aí. Lembra ou não só o conceito que você lembra? Só o conceito. Que fala que jovens e velhos profetizarão. Ah, sim, capítulo 2, Também Jonas, Deus tenta implantar, mostrar aquilo para Jonas. O ensino ali, o final foi esse, né? O Jonas, ele entendia que... Tinha um negócio cultural lá, mas Jonas entendeu isso mesmo, que aquele povo tinha que morrer mesmo. Mas isso é desde o Antigo Testamento, é desde sempre, né? Como eu estou falando desde o princípio da aula, tentando mostrar para vocês. Então, esse é o mistério. O que Paulo, aqui ele fala de mistério, é isso, que agora é revelado, né? Vamos lá no verso de número 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Eu vou ler até o 13, tá? Vamos lá. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, olha que coisa interessante, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então havia um propósito na eternidade por meio de Cristo. Vejam, amados, que não é algo do Novo Testamento, não é algo do Antigo Testamento, não é algo na história, é algo da eternidade, um propósito eterno de Deus. Verso 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então Paulo vem trabalhando também aqui essa questão, ele vem construindo, né, na cabeça dos irmãos, essa questão de que são um só. Agora todos são, né, o corpo de Cristo. E aí o capítulo 4 que ele vem com mais ênfase, dizendo então que existe um vínculo da paz, existe um vínculo da perfeição, que é a unidade. E aí ele fala, olha que coisa interessante, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, capítulo 4, verso 1, que andeis como é digno da vossa vocação, que fosse chamados. Qual era o chamado dos irmãos em Éfeso? E, consequentemente, qual é o nosso chamado? É o mesmo, né? Para que Deus nos chama? Qual é a nossa vocação? E ele diz aqui, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, com grande paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só. E procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente vê muito crente agressivo, ácido, azedo, não é? Grosso. Muitos que chamam o outro de herege muito fácil. A rede social é um negócio assim que revelou o espírito que há, né? O espírito que eu digo à disposição. Essa disposição dos cristãos, né? De olhar para o outro assim, que não concorda com ele, chamar de herege, filho do diabo. Expressões assim bem, eu acho, bem complicadas para a gente afirmar, né? Você é um herege, você é um filho do diabo. Já pensou? De vazão. Já pensou? E outras coisas mais aí, né, mano? Que a gente não convém aos santos mencionar, né? Então, veja bem. Verso 4. Paulo vai dizendo... É o profeta lá, né, mano? Verso 4. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha só, um só, unidade, todos, Pai de todos e em todos. Então, Paulo, ele chama aqui, irmãos, esses irmãos para um entendimento de que, de fato, a igreja de Cristo, ela precisa entender que ela é um corpo, né? Eu não sei se é aqui mesmo, é aqui mesmo. É nesse capítulo 4, lá no verso de número 16. Ele vai trazer, ele fecha, né? Ele fecha essa ideia, verso 15 e 16. Só para não dar sequência, a sequência aqui seria
onde a gente parou, falar sobre o ministério foi chamado para edificar os crentes, dar aos crentes maturidade e tal, e tal, e tal, né? Até o verso 14. E aí o verso 15, ele diz, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo é a cabeça. E o verso 16 então ele diz, olha, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. No verso 15, ou no verso 16 eu quero chamar a atenção para a expressão, da qual todo, então todo, corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas, né, as juntas, segundo a operação de cada parte. Então todo, todas e cada parte. Ele está falando então aqui, existe um todo, existe cada parte que faz parte de um todo. E que não é a parte desse todo, entendeu? Né? Existe sim a individualidade? Existe as pessoalidades? Existe. Mas dentro de um todo. Eu não sou o suficiente. Eu não sou a parte do corpo. A salvação só existe no corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não existe. Existe só um povo, uma família. É bem interessante como Paulo usa expressões que remetem sempre à coletividade, mas que tem nessa coletividade a individualidade. O individualismo que é um problema, né? Que é esse egoísmo, essa separação. Mas a individualidade quer dizer que nós somos únicos. O bispo lá, Walter, tem uma parte que ele está falando sobre isso. Ele até brinca, né? Ele fala assim que no corpo de Cristo não há cavaleiros solitários, mas um exército, rapaz. Não tem, né? Não tem como. Não tem cavaleiros solitários. Não tem como sendo. Esse negócio de um membro fora do corpo só funciona na família Adams, né? A mãozinha lá. Mas nenhum membro fora do corpo ele tem sobrevida. Não tem como, irmão. Tem que estar ligado ao corpo. Eu não estou falando de corpo, templo, instituição. Não é isso. Né? Como infelizmente diz aí um certo pensamento que foi construído na história. Que é assim, quem não tem a igreja por mãe não tem Deus por pai. Então, elaboraram esse pensamento aí. Não vou dizer que é a igreja católica que elaborou isso, mas também a igreja evangélica parece que também tem essa ideia, né? Ou alguns da igreja evangélica, alguns líderes, movimentos, né? Quer dizer, fora dessa igreja e dessa denominação não tem salvação. Infelizmente chegaram alguns movimentos, algumas denominações evangélicas, protestantes, é que a gente pode reconhecer assim, elas entenderam que naquela denominação a salvação, ali está a doutrina correta, ali a mão de Deus está. Essas expressões vão revelando essa questão de um exclusivismo, né? E o exclusivismo é uma das características de uma seita, irmãos. Tá? Que eles entendem que só ali, naquele grupo, é que existe salvação. Não. Salvação existe em Cristo Jesus, por causa da graça, por meio da fé. O sangue de Cristo que possibilita isso. Né? Então, onde? Qual movimento? Então, Deus tem filhos que a igreja não tem, e a igreja tem filhos que Deus não tem. Aí já estou falando de igreja de instituição, né? Então, porque isso vai para além de tudo isso. A proposta de Cristo, amados, a proposta de Jesus, nunca foi uma comunidade de fé local em um movimento religioso. Nunca foi. A proposta de Jesus foi uma vida regenerada na vida, nas relações mais diversas possíveis de uma sociedade organizada. O que quer dizer? Quer dizer que eu devo ser um discípulo de Cristo em uma igreja ambulante, onde eu estiver, que de vez em quando, de quando em quando, me reúno com alguns irmãos, em dado momento do dia, da semana, do mês, do ano, em um período, para um propósito de repartir os dons na edificação mútua, para a gente nutrir, então, uma comunidade de fé, e a partir disso a gente ser espalhado pelo mundo, pelas atividades que a gente tem na sociedade, e alcançar outros ainda que não chegaram perto, e trazê-los para perto. Entendeu como é simples o negócio? E a gente sempre estraga tudo, né? Então vamos lá. O verso de número 17 até o capítulo de número 5, né? E aí bem mais para diante, Paulo ele vai falar então da importância desse povo agora, que eram gentios, que agora pertence à família de Deus, que eles têm uma vida então diferente dos gentios que não conhecem a Deus.
Então, desde o verso 17, ele vem trabalhando isso, né? Vocês agora estão em Cristo, se é que estão em Cristo mesmo. Se está em Cristo, então a mente já não é mais aquela mente do velho homem de trevas. Vocês precisam agora ter uma nova vida, se despojar do velho homem, né? Não, vocês podem até se irar, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. Olha, todo esse comportamento de gritaria, xingamento, malícia, isso seja tirado entre vocês. Vocês vivam agora em amor, falando uns com os outros em amor, né? A palavra de vocês não deve ser odiosa. Então ele vai trabalhando na própria regeneração mesmo que eles deveriam ter. É bem interessante que depois ele vai falando, no final do capítulo 5, né? Ele vai falando sobre a unidade agora a respeito do matrimônio, mas ele mistura igreja, Jesus, homem e mulher, pai e filho, patrão e empregado, empregado e patrão, ou seja, as relações Paulo vem trabalhando aqui. Percebe, amados? Desde lá do capítulo 1 até esse capítulo 5, Paulo está falando do quê? Uma única coisa, unidade. Então o capítulo 1 ele pega a Trindade como sendo o maior exemplo de unidade na diversidade, na pluralidade, né? Parece uma contradição, né, Alex? Como uma coisa pode ser singular e plural ao mesmo tempo? Deus pode. E ele é triuno, né? Ele é triuno. E a nossa imagem e semelhança diz respeito a isso. Embora nós somos muitos, mas devemos ser um só, que é a unidade. Não é uniformidade. Aí nós somos diferentes de fato. Mas essas diferenças não devem ser diferenças que nos destruam. Devem ser diferenças que enriqueçam a convivência. Que nos complete. Exatamente. Que é a questão do casamento, que é a questão da convivência entre nós na comunidade, né? Isso, na verdade, é uma bênção de Deus. Lembra que nós lemos aqui, agora há pouco, a multiforme sabedoria, que foi o capítulo 2, né? A multiforme, ou seja, as